você já me segue aqui no canal, você já deve ter ouvido eu falar várias vezes que o assunto de hoje é de extrema importância. Mas, de fato, o assunto de hoje é de extrema importância. Hoje é o dia dos povos indígenas. E o grupo populacional de maior risco do comportamento suicida hoje no Brasil é o grupo dos povos indígenas. E antes da gente falar sobre o comportamento suicida nessa população, eu gostaria de lembrar os recentes ajustes que foram feitos na forma de declarar e também na mensagem que nós devemos levar nesse dia de hoje, né? Antigamente esse dia se chamava Dia do Índio, né? Então, quando a gente falava do Dia do Índio, a gente não representava toda essa dimensão cultural e significativa e essa presença que de fato os povos indígenas têm no Brasil. A partir do momento que nós passamos a nomear esse dia como Dia dos Povos Indígenas, a gente também começou a abrir o olhar para as questões que precisam ser trabalhadas nessas populações. E, como eu já falei, uma das grandes batalhas enfrentadas na atualidade pelos povos indígenas é a questão do comportamento suicida. E de acordo com esses dados recentes, a gente tem 2 estudos que foram publicados esse ano no Brasil, né? Um feito pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Harvard, que fez um recorte da população indígena, e temos também o boletim epidemiológico que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde agora em abril. Se destaca que a morte por suicídio entre indígenas, a taxa está 3 vezes superior a uma das maiores taxas desses grupos recortados, que é a taxa da população negra. A população negra é uma população também extremamente violentada e carrega grandes taxas de mortalidade por suicídio. Mas a população indígena tem ainda 3 vezes maior risco de morrer por suicídio do que a população negra. A maior vulnerabilidade entre brasileiros se encontra nessa faixa etária de 10 a 19 anos. E na população indígena não é diferente. Os jovens são os mais vulneráveis e as principais causas da mortalidade está intimamente ligada às violências históricas que vêm sendo sofridas desde a invasão do Brasil, a perda dos seus territórios tradicionais, né? Essa população, ela tem em sua ancestralidade a história de estar ligada à terra. Havia nas suas origens a possibilidade de se movimentarem, né? Não só para espalharem essa interação com a natureza, mas a movimentação desses grupos que permitia que eles tivessem uma vida de qualidade, permitia que eles tivessem uma alimentação de qualidade. E hoje eles perderam esses territórios tradicionais e muitas vezes se encontram confinados em locais que não oferecem para eles condições de usufruir de todo o benefício que a terra pode oferecer para essas populações que são ligadas intimamente à natureza. Eu vou colocar também na legenda um vídeo que eu assisti de uma pedagoga. Eu não vou lembrar todo o currículo dela agora, mas eu coloco aqui na legenda o link para quem for da área da educação. Por favor, se dê o trabalho de assistir esse vídeo. Ela orienta justamente como a área da educação pode trazer para os jovens, para as crianças, a importância e a riqueza das tradições indígenas. Eu que sou millennial, né, lá da década de 90, eu estava na pré-escola, a gente tinha o hábito, os professores tinham o hábito, né, de fazer aqueles cocares de cartolina, de pintar o rosto das crianças com guache, e isso reforça o estereótipo do índio estigmatizado, né, e não
coloca na mente das crianças, não registra nas nossas mentes o quanto esse povo tem entre as suas tradições uma riqueza enorme de uso da natureza e de transformação da natureza e de interação com esses elementos da natureza. As pinturas indígenas têm um porquê, como elas são feitas, por que elas são feitas. Existe um porquê de se usar um cocar, existe um momento para isso. A área da educação pode ajudar a fortalecer a identidade dos povos indígenas por lembrar e ensinar esses jovens da sociedade brasileira em geral, que não faz parte de povos indígenas, do quanto eles podem nos ensinar a respeito da sua ligação com a terra. A convivência sustentável que esses povos têm com a natureza tem muito a nos ensinar. A educação pode auxiliar muito na redução deste fator de risco da população indígena, que é a discriminação e o estereótipo do índio, a estigmatização das populações indígenas e o reconhecimento também de que eles são os verdadeiros donos dessa terra, que eles tiveram os seus territórios invadidos, roubados, e que hoje eles precisam lutar muito por pequenas terras e terras que acabam sendo também um fator de risco para eles. Além disso, nós temos também a desvalorização e interferência em suas culturas. É uma grande confusão na mente, principalmente dos jovens, né? Os jovens indígenas acabam tendo uma interação com culturas que não fazem parte da cultura deles e não têm a cultura deles, da sua ancestralidade valorizada. Além disso, temos também a falta de políticas públicas que garantam saúde, segurança, bem-estar dessas populações. Temos também uma grande deficiência de representatividade dessas populações nos locais onde as políticas públicas para eles são feitas, né? Nós já sabemos por outros movimentos de que a representatividade garante que a política pública que é feita para um determinado grupo realmente seja carregada das necessidades e das características únicas daquela população. Nós precisamos de indígenas psicólogos, nós precisamos de indígenas que conheçam sobre bem-estar, sobre saúde mental, sobre a saúde física, sobre as questões de vacinação, de prevenção de doenças. Nós precisamos de profissionalização do povo indígena, dentro das suas culturas, possam trazer o benefício do estudo e do avanço do conhecimento moderno para lá, para dentro dessas populações. Também precisamos da participação das lideranças e representantes indígenas na construção de políticas e programas voltados à prevenção do suicídio. Então, lá no Ministério da Saúde, lá nos ministérios que cuidam desse ponto de prevenção ao suicídio no Brasil, nós precisamos de representantes que tragam o olhar para as necessidades únicas, os fatores de risco únicos que nós temos nessa população, assim como nós temos especialistas em outros grupos populacionais. Ampliarmos as pesquisas e os estudos em torno do comportamento suicida entre indígenas, para que possamos compreender os fatores ancestrais, históricos, as interações com as suas próprias filosofias de vida, com a sua relação sobre vida e morte, para que a gente possa de fato compreender de forma diferenciada entre os diversos povos indígenas como nós podemos pensar fatores de proteção. Finalizando, o Dia dos Povos Indígenas nos convida a ampliarmos nosso olhar para os verdadeiros donos dessa terra. E eu gostei muito de um post da PIB,
e eu vou ler na íntegra para vocês. Ele foi escrito por povos indígenas e é muito diferente vocês ouvirem o que um indígena fala sobre o comportamento suicida da sua população. Diz assim: por que o suicídio tem aumentado entre os povos indígenas? A terra está doente e isso adoece os nossos corpos. São diversos fatores que afetam a nossa saúde mental, mas invasões, conflitos, ameaças são problemas que acentuam a vulnerabilidade que atinge os nossos povos. Queremos ter perspectiva de vida com segurança, terra protegida, demarcada. Nossa luta pela vida é constante, desde a invasão do Brasil. Então que a gente possa, nesse dia emblemático, reafirmar também o nosso compromisso com essa população e com as demandas dessa população. Reconhecendo a resiliência que eles têm exercido diante de tantas questões, de tantos desafios e adversidades que eles vêm lutando desde o início da história que nós conhecemos. Precisa ter o direito à vida, assim como todas as outras populações. E por isso eu te peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho, me siga nas minhas outras redes sociais, encaminhe esse conteúdo para outros educadores, para outras pessoas que dividem essa luta. Muito obrigada pelo seu tempo. Nos vemos na próxima sexta-feira aqui no canal Ouse Viver.